De acordo com pesquisas, o Brasil impõe aos consumidores o segundo maior nível de impostos de vendas e consumos no mundo. Vamos conferir a reportagem de Lígia Ehringer e depois a gente volta comentando sobre esse assunto. Roda aí. O brasileiro começa o ano com uma lista de impostos para pagar. Como se não bastasse tantos gastos, alguns produtos e serviços podem ter o valor reajustado já no próximo mês. É o caso dos combustíveis, que sobe cerca de 8%. Os produtos da linha branca, como o fogão e a geladeira, também vão sofrer reajuste, um aumento de 4%. O imposto sobre produtos industrializados, que estava reduzido desde 2008, volta à normalidade. O governo reduziu o imposto ao longo de 2012 em razão da crise. Ele reduziu, por exemplo, o IPI sobre automóveis para que mais pessoas comprassem carros, para que a economia continuasse aquecendo, ou seja, foi uma forma de reagir à crise. Mas só que essa redução, impacta negativamente o orçamento do governo. Então o governo já tinha anunciado, e agora ele vai cumprir a partir de janeiro, ele vai retirar o desconto. Então a partir de agora, de janeiro, carro, por exemplo, como as linhas brancas, geladeira, fogão, eles vão aumentar os seus preços. Então isso impacta também negativamente para o cidadão que deixou para comprar agora esses bens. Em 2012, o governo federal anunciou uma série de mudanças que vão mexer diretamente com o bolso dos brasileiros. O salário mínimo aumentou e com ele aumentou também o valor de dezenas de produtos. Comprar um carro em 2013 pode não ser tão fácil como foi no ano passado. E quem deseja mobiliar a casa, é bom se apressar. Em fevereiro, os móveis terão um reajuste de até 20%. É bom aproveitar as ofertas de começo de ano. Nas lojas, muitos produtos são oferecidos com até 80% de desconto. O país passa por um momento de normalidade depois de 4 anos, estimulando o poder de compra dos brasileiros. O Brasil vive uma situação muito peculiar. Nós tivemos um crescimento do PIB muito baixo, de apenas 1%, o que muita gente está chamando de PIBinho de 2012, mas vivemos uma situação de pleno emprego, que realmente é uma situação muito difícil dentro das histórias das economias dos países. É uma situação também muito peculiar para o Brasil, mas é uma situação ainda razoável se nós considerarmos a crise internacional que vários países, principalmente europeus e os Estados Unidos, estão passando. Então, enquanto a situação externa não for resolvida, nós ficaremos com um PIB realmente baixo. E além disso, no início de ano, nós temos o aumento dos impostos, que é a recomposição em razão da inflação, nós temos o pagamento de despesas com escolas, de férias, não é? Então, para o brasileiro, realmente é um momento de crescimento de dívida. Então, é uma situação muito difícil para nós todos brasileiros. E com tantos aumentos, uma boa notícia. A conta de luz pode ficar mais barata este ano, motivo de comemoração para Paola. Na casa da cantora, as contas de energia são altas e não é por falta de cuidado e economia. Bem, eu e meu esposo implantamos aqui em casa o sistema solar. Então já tiramos os chuveiros. Achamos que teríamos regularmente uma situação de redução e isso não aconteceu. Chamamos 2 eletricistas, fizemos uma reforma dispendiosa, deixamos de usar micro-ondas durante muito tempo. Nós que temos filhos temos problema de ficar sem micro-ondas e não conseguimos um grande resultado. Debalde tantos esforços nossos, parece que todas as tentativas são em vão e as contas vêm cada vez mais altas e mais pesadas. Depois dessa matéria da Lígia, fica mais fácil ainda entender que a gente precisa administrar bem o nosso suado dinheirinho. Estamos recebendo aqui para poder falar sobre isso o Fernando Horta, que é um dos responsáveis pelo Ministério CRAU, lá da Igreja Batista da Lagoinha. Seja bem-vindo, Fernando. Prazer. Muito bom recebê-lo, viu, meu querido? Geralmente, o período do ano, assim, o ano vai passando, a gente vai esquecendo. Aí quando chega dezembro, festa, aquela coisa toda, Natal, muita gente compra muita coisa no Natal, a gente quer presentear quem a gente ama, e em janeiro vem todas as contas para poder pagar. Quais são as dicas, assim, você que tem coordenado o Ministério CRAU tem visto várias pessoas nessas situações e outras mais, né? Tem dicas para as pessoas para poder lidar com o seu dinheiro durante o ano?
Todo ano a história é a mesma. Entrou o mês de janeiro, começam as dificuldades. Não só os impostos, com o material escolar, né, a matrícula. Então, o que nós falamos no curso de finanças é que nós devemos fazer uma programação para isso, um planejamento. Já que nós sabemos que no próximo ano nós teremos também os mesmos impostos, as mesmas dificuldades, vamos começar a nos programar. Tá? Vamos ter um pequeno exemplo. Se o imposto é R$ 1.200 do IPTU, vamos poupar a cada mês, tá, R$ 100, que R$100 por mês ao longo de um ano você terá quantia para poder pagar o imposto à vista. Logicamente que aí você paga à vista e começa a ter um desconto. Você vai tirar como base, então, o ano vigente. O ano vigente. Então você pega o seu imposto, para você poder entender, você pega os seus impostos, pega o IPTU, pega o IPVA que você está pagando agora em janeiro, já marca ali numa planilha qual que é o valor dele e pega esse valor total e divide por 12. Tá? Aí você vai fazendo aquela poupança durante o mês. Tá? Que acaba sendo um valor, vamos dizer assim, mais fácil amortizado, de você... né? Sim. Não mais vai fácil, sentir tanto. Mas não vai sentir tanto, tá? Você guardar R$100 é mais fácil do que você pagar uma conta de 1.200. Sim, com né? certeza. Então, se você conseguir fazer essa poupança, não só com o IPVA, com o IPTU, outros impostos que possam surgir, né? Então, você faz essa programação, quando chegar na hora exata, você tem. Tranquilo. Por favor, primeiras damas. Agora, eu queria saber uma outra questão. A gente está falando muito aqui sobre impostos e realmente nós devemos pagar os impostos, não tem como fugir disso. Não. E eu queria saber, você iniciasse, principalmente falando sobre o Ministério, o que é o Ministério Crown, do que ele trata para as pessoas de casa poderem entender um pouco mais. Okay. E também nós, como cristãos, nós devemos poupar nosso dinheiro de maneira consciente. Os impostos nós devemos pagar, mas talvez gastos extras que nós podemos evitar, nós podemos e devemos evitar, né? Então conta um pouco como é esse ministério, do que ele trata e sobre essa questão de nós sermos mais controlados na hora de comprar. Ok. O Ministério CRAU, ele surgiu mediante essa dificuldade que as pessoas têm em trabalhar com as finanças. E não só as finanças, como as posses também, que todos nós temos. E então ele foi criado para poder ensinar de uma maneira bíblica, de uma forma bíblica, como tratar desse assunto. Então, tudo que é falado durante o curso é falado através de versículos bíblicos. Não há ensinamento humano, simplesmente é tirado da Bíblia. Tudo que nós falamos é a respeito do que a Bíblia fala, do que é pregado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Fernando. Você quer dizer, então, que a Bíblia, aliás, você não, né? O Ministério, então, diz que a Bíblia é o maior manual do economista. É o manual. É incrível como que a Bíblia fala de se fazer poupança, tá? De como fala, inclusive, de pagar os impostos, tá? Ela fala do planejamento que nós temos que fazer, ela fala dos ensinamentos que nós devemos repassar para os nossos filhos, como que o casal deve tratar sobre isso, tá? Então, ou seja, inclusive como se você já está na dívida, como sair das dívidas. É muito interessante que a cada semana nós discutimos um determinado assunto, tá? E isso é colocado em pauta e vai clareando para as pessoas, sempre baseado na palavra. Fernanda, até pegando o gancho do que a Luciana te perguntou, porque exatamente existem pessoas, esse é o momento onde muitas famílias acabam se desestruturando de uma hora para outra, porque não pouparam, têm o seu rendimento mensal, mas chegaram dívidas extras, que passaram por cima daquilo que é o líquido, né? A renda líquida da família. Então tem a parcela do carro, talvez tenha a parcela do apartamento, tem estão pagando isso tranquilamente com o dinheirinho sobrando ainda. Daqui a pouco vem IPVA, IPTU, material escolar, matrícula da escola, a faculdade do filho, e isso de uma vez só. Desabou, caiu a casa. Então, agora a pessoa está atolada em dívidas. O Ministério Crown ajuda essa pessoa a sair disso? Sim. A nossa intenção é de começar como se deve proceder, tá? E a partir do momento verificar qual a situação dessa pessoa, desse irmão, para que ela possa, aos poucos, tá, saindo da dívida, tá? E se reorganizando, fazendo um planejamento. Esse planejamento é feito com o marido e a esposa, juntos, que é o ideal, tá? E aos poucos a gente vai colocando os filhos também.
Tá? Os filhos adolescentes já são mais fáceis. Sim. Os filhos menores, existe o CRAU, que é Kids, o CRAU para as crianças, para que elas já comecem a ter uma visão, tá? De como comprar, de poder ajudar em casa, nas tarefas de casa. Porque quando a criança começa a ajudar nas tarefas de casa, quando ela chegar na fase do trabalho, alguns princípios ela já tem de organização, do consumismo, de poupar. Até de dar valor ao dinheiro, saber qual é o real valor do dinheiro, né? Sim, então você tem várias coisinhas que nós vamos alertando os casais, tá? Sempre numa visão bíblica. É muito interessante isso, de ver como que a Bíblia retrata minuciosamente todos os aspectos que nós precisamos. Vamos voltar no imposto aqui, Fernando, porque o imposto é o bicho-papão de janeiro, né? Realmente, se você fosse colocar um segredo ou uma dica, né, vamos dizer assim, melhor dizendo, para o cidadão que está em casa realmente não se atolar em dívidas, é fazer uma poupança prévia à dívida, porque realmente ninguém chega em janeiro ganhando mais, né? A não ser que é promovido. Não acontece assim, chegou junto com o IPVA, chegou uma carta dizendo, você recebeu R$2.000. É raramente isso acontece. E o 13º, que poderia ser utilizado para pagar as contas que vêm no mês de janeiro, não, elas são normalmente para pagar as dívidas. Isso que eu ia perguntar até. Ou então, totalmente utilizado para as compras de Natal. Né? Exato. Eu ia te perguntar isso, porque quem não poupou poderia ter usado o 13º, que talvez seria essa reserva que chegou para realmente pagar essas dívidas. Para pagar. E não gastar tudo no presente do amigo secreto. Exatamente. Normalmente o 13º, né, é conhecido por todos, é para pagar aquelas contas que durante um ano não conseguiu. Tá, pagar. Então, ou seja, o 13º é como se fosse um prêmio para o trabalhador. Vamos utilizar esse prêmio para poder para frente, para investir, para fazer um passeio, para pagar as contas que vêm para frente e não para pagar aquilo que você já gastou. Até para poder fazer esse passeio também é interessante essa economia durante um ano, né? Sim, você vê que para as férias nós nos planejamos. Tá? Nós procuramos uma agência de turismo, nós pensamos em onde nós vamos passear, fazemos a poupança, dividimos a passagem, arrumamos o carro, hotel, tudo isso nós nos planejamos, para onde que nós vamos passear. Então, ou seja, para a nossa vida diária, nós também temos que fazer esse planejamento, não só para as férias. Vamos fazer o planejamento. O que eu tenho que gastar no próximo mês? Os impostos também tem que fazer o planejamento. Principalmente os impostos. É porque, doutor, férias é bom, mas imposto é ruim. Tem uma outra coisa que também que as pessoas não fazem, por exemplo, aquela pessoa que trabalha na nossa casa, a empregada doméstica, quando chega a pagar o 13º dela, ou pagar as férias dela, que é um valor a mais, ou a mesma como vai mandar embora, ou seja, não tem o valor para ser pago. Então, qual é o interessante? É você, eu tenho que pagar o 13º para a empregada, não tem? Tem. Não é um salário? Vamos pegar esse salário e começar a poupar durante um ano. Tá? Se eu poupar um pouquinho cada mês, no final do ano, eu tenho a quantia. Aí as pessoas falam, mas é muita poupança para fazer. Realmente, mas se você não fizer assim, quando chegar um mês próprio, vai vir o susto, né? Vem o susto.